A crucificação de Jesus Cristo é um evento crucial no Novo Testamento, simbolizando seu sacrifício final pelos pecados da humanidade, cumprindo profecias do Antigo Testamento. A prisão de Jesus foi marcada por traição, mas ele escolheu enfrentar seu destino em obediência ao plano de Deus e amor pela humanidade. Severamente chicoteado e ridicularizado, Jesus carregou sua cruz até Gólgota, onde foi pregado e pendurado entre dois criminosos, sofrendo insultos e tendo seus pés perfurados. Por volta da 9ª, ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, expressando sua agonia e sentimento de abandono por Deus. Este momento, citando o Salmo 22, marca a única vez nos evangelhos de Mateus e Marcos onde Jesus se dirige a Deus sem chamá-lo de Pai. Ao longo de sua vida, Jesus sofreu física e emocionalmente, mas na cruz experimentou pela primeira vez a sensação de estar separado de seu Pai, tornando-se o substituto para o pecado da humanidade. Este acontecimento, embora terrível, faz parte do plano de redenção de Deus, como previsto por Isaías. A tristeza de pensar em ser separado de Deus foi a verdadeira agonia que Jesus experimentou antes de sua morte. Antes do véu ser rasgado, uma transação espiritual incrível ocorreu. Deus Pai colocou toda a culpa de nossos pecados sobre Deus Filho, que os carregou, satisfazendo completamente a ira de Deus em nosso favor. Isso garantiu nosso perdão e reconciliação com Deus. Embora a agonia física que Jesus suportou tenha sido terrível, foi a angústia espiritual de sermos condenados por nossos pecados que Jesus mais temia na crucificação. Ele antecipou uma morte dolorosa e cheia de humilhações, orando para que, se possível, o cálice da ira pudesse ser evitado. No entanto, ele se submeteu à vontade de Deus, demonstrando sua máxima obediência. Enquanto enfrentava rejeição e morte, Jesus colocou seus fardos diante de Deus, mostrando seu lado humano. No entanto, Lucas retrata também sua divindade, mostrando que ele compreende nossas falhas e traumas. Sua dor era complexa, pois ele carregava a penalidade que o pecado merecia para muitos. Jesus bebeu o cálice da ira do Pai para que não tivéssemos que fazê-lo. Isaías 53, 3-5 descreve sua humanidade e sacrifício, carregando nossas doenças e dores, sendo desprezado pelos homens, mas ferido por nossas transgressões. A resposta à pergunta de Jesus o porquê poderia ser que ele escolheu voluntariamente tomar o lugar dos pecadores culpados, fazendo o sacrifício final e recebendo a ira justa de Deus sobre o pecado, tudo em conexão com o plano divino de redenção. A crucificação de Jesus ecoa os sentimentos expressos por Davi no Salmo 22, ó meu Deus, por que me abandonaste? Muitos não sabem que Davi foi um profeta, e os salmos não apenas retratam momentos emocionantes de sua vida, mas também profetizam eventos futuros. O Salmo 22 é uma profecia vívida do sofrimento, parecendo descrever diretamente a experiência de Jesus na cruz, com aflições notavelmente similares. A conexão entre a crucificação de Jesus e essa profecia do Antigo Testamento é significativa, demonstrando que ele era o Messias predito nas Escrituras hebraicas. As semelhanças entre o Salmo 22 e o relato da crucificação fortalecem a crença de que o sofrimento e a morte de Jesus estavam dentro do plano divino de Deus. Este salmo retrata os sofrimentos profundos de Cristo, iniciando com um grito angustiante de alguém que clama a Deus em agonia, se sentindo abandonado. Embora descreva as experiências de vida de Davi, é ainda mais aplicável a Jesus, o Messias, que deliberadamente escolheu essas palavras para descrever sua agonia na cruz. É provável que Jesus tenha meditado no Antigo Testamento durante seu sofrimento, vendo sua crucificação como o cumprimento do Salmo 22,
experienciando esse sentimento de forma muito mais intensa do que Davi jamais poderia ter sentido. Jesus viveu cada momento em comunhão consciente com Deus Pai, mantendo uma confiança contínua nele. No entanto, no momento da crucificação, Jesus sentiu-se desamparado e abandonado, como se o Pai estivesse distante e não viesse em seu auxílio. Se quisermos compreender os sentimentos de Jesus, podemos ler o Salmo 22. Este salmo descreve vividamente a terrível situação do abandonado, comparando seus perseguidores aos poderosos touros de Bazã, criaturas formidáveis cuja força parece intransponível. Ele se sente esgotado e incapaz de enfrentar a crise, descrevendo seu sofrimento físico e emocional de maneira intensa. Davi, como profeta, retrata com precisão a agonia física da crucificação, apesar de não ter conhecimento dessa prática em sua época. A frase poética "Você me trouxe ao pó da morte" descreve a extensão da miséria de Davi, que, embora tenha chegado à beira da morte, sobreviveu para escrever mais salmos. Porém, Jesus, o filho de Davi, não apenas enfrentou a morte, mas foi lançado no pó da morte. Davi retrata sua situação cercado pelos cães e pela assembleia dos ímpios, uma imagem que reflete a intensa aflição de Jesus na cruz. A situação teria sido terrível para Davi, mesmo cercado por amigos solidários. No entanto, sua angústia foi agravada pela presença de homens violentos e perversos por todos os lados. Poucas pessoas foram solidárias com o filho de Davi durante sua morte, ao passo que Jesus na cruz estava cercado por zombadores que queriam intensificar seu sofrimento. Davi descreve as feridas que seu filho maior suportaria como resultado da crucificação, enquanto eles olham fixamente para ele, expondo-o à atenção indesejada de indivíduos cruéis e ridículos. Assim como Davi, Jesus teve suas roupas divididas e sorteadas pelos soldados, uma humilhação adicional. O cumprimento do Salmo 22 na experiência de Jesus foi ainda mais literal do que na vida de Davi. Enquanto Davi não foi desprezado pelo sofrimento dos aflitos, Jesus cumpriu a profecia messiânica do servo sofredor do Senhor. Sua expressão de se sentir abandonado o torna profundamente identificável conosco em momentos de sofrimento ou abandono, mostrando que ele experimentou as intensas emoções humanas. Este acontecimento crucial não apenas mostra a triste morte de Jesus, mas também revela seu profundo significado para a nossa fé. Esse encontro de Jesus com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração tem uma importância mística significativa no Novo Testamento. Durante esse evento, parece que a fronteira entre nosso mundo e o divino foi apagada por um breve momento. Imagine essa cena: Jesus conduz 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, até o topo de uma alta montanha. Eles não têm certeza do que encontrarão lá, mas ao chegarem ao cume, uma visão inimaginável se desenrola diante de seus olhos. De repente, Jesus, que eles conheciam como homem, se torna radiante, brilhando com um brilho semelhante ao do sol. E para a surpresa deles, Moisés e Elias, 2 figuras proeminentes do passado, aparecem ao lado dele, conversando como velhos amigos. Essa experiência foi um sinal poderoso de que Jesus estava profundamente conectado à grande história e profecias de Israel. Mesmo que tenha sido breve, deixou uma marca indelével nos discípulos, que nunca esqueceriam o vislumbre da verdadeira natureza de seu mestre e amigo. Descendo a montanha, eles estavam atordoados e oprimidos por essa revelação, mas também cheios de admiração por Jesus. Jesus deu ordens estritas para que não contassem a ninguém o que tinham visto até depois que ele tivesse ressuscitado dos mortos. Embora tenham obedecido, os discípulos ficaram com perguntas queimando em seus corações,
ponderando o verdadeiro significado da visão e o que a referência de Jesus à sua ressurreição implicava. Pedro, sempre impulsivo, interveio, dizendo a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Talvez, em seu entusiasmo, Pedro desejasse preservar aquele momento criando um lembrete permanente daquela reunião divina, mas o clímax ainda estava por vir. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu e uma voz da nuvem disse: Este é o meu filho amado, com quem estou muito satisfeito, ouvi-o. Esta afirmação confirmou a identidade e a missão de Jesus sem deixar dúvidas. Após o evento, Jesus instruiu seus discípulos a manterem segredo sobre o ocorrido até depois de sua ressurreição, implicando que, enquanto a transfiguração foi uma prévia de sua glória, a história completa ainda estava por se desenrolar com sua morte e ressurreição. Os discípulos, então, perguntaram a Jesus por que os escribas diziam que Elias deveria vir primeiro. Moisés foi um pastor humilde, escolhido por Deus para tirar os israelitas da escravidão no Egito. No entanto, como todos os humanos, Moisés não estava imune à morte. Apesar de seu papel fundamental e relacionamento próximo com Deus, ele não pôde entrar na terra prometida devido a desobediências anteriores. Embora seu tempo na terra tenha chegado ao fim, sua história continuou, e centenas de anos depois, Jesus personificou o amor e a salvação de Deus. Moisés representou a lei dada por Deus, enquanto Jesus incorporou a graça e a verdade. O acontecimento da transfiguração preencheu a lacuna entre o Antigo e o Novo, entre a lei e a graça, entre Moisés e Jesus. A aparição de Moisés com Jesus no Monte da Transfiguração simbolizou o plano de salvação de Deus, que permaneceu consistente ao longo da história. Elias foi um dos profetas mais importantes e dinâmicos do Antigo Testamento. Ele viveu numa época em que Israel se afastou do verdadeiro Deus e adorou ídolos, especialmente sob o governo do ímpio rei Acabe e sua esposa, Jezabel. A missão de Elias era chamar o povo de Israel de volta a Deus. A transfiguração não se trata apenas de uma mudança na aparência, é um profundo testemunho da natureza divina de Jesus e de seu lugar único na grande narrativa do relacionamento de Deus com a humanidade. Durante a transfiguração, Jesus mostrou brevemente seu lado divino, provando que estava conectado a Deus e que continuava o trabalho de líderes anteriores como Moisés e Elias. Para Pedro, Tiago e João, foi como um sinal que confirmou suas crenças e lhes deu uma prévia de coisas maravilhosas no futuro. O significado da montanha da transfiguração na Bíblia vai além de ser apenas uma elevação geográfica. As montanhas têm uma importância significativa, pois são os lugares onde ocorrem eventos cruciais e de mudança de vida. Devido à sua altura, elas parecem estar mais próximas do céu e, portanto, mais próximas de Deus. Considere também Moisés e o Monte Sinai, por exemplo. Foi neste monte que Moisés encontrou Deus e recebeu as leis dos 10 mandamentos que moldariam a estrutura moral e espiritual dos israelitas por gerações. A montanha tornou-se o ponto de encontro entre o divino e o mortal. Avançando para o Novo Testamento, a transfiguração de Jesus, com os discípulos vendo Moisés e Elias aparecendo e conversando com Jesus, não foi apenas uma demonstração da majestade divina, mas um momento significativo. A montanha da transfiguração representa a confirmação divina, um lugar de revelação e continuidade. A presença de Moisés e Elias mostra a conexão entre o Antigo Testamento e a missão de Jesus, implicando que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Embora a Bíblia não dê um relato detalhado da conversa entre Jesus, Moisés e Elias,
Sabemos pelo relato de Lucas que eles falaram sobre a partida de Jesus desta vida terrena que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. Em termos simples, a transfiguração é um momento de ligação que conecta as histórias e profecias do Antigo Testamento com a revelação de Jesus como o Messias no Novo Testamento. O passado e o presente convergem nesta montanha, revelando Jesus como ponto de conexão entre eles. Isso sugere que eles discutiram a missão que Jesus deveria completar em Jerusalém, que era seu sofrimento iminente, morte e ressurreição. Fazendo uma ponte entre o passado e o presente em Mateus capítulo 17 versículos 1, encontramos um evento profundo que une muitos aspectos das Escrituras. As montanhas se destacam nas narrativas bíblicas como locais de encontro com Deus. Moisés encontrou Deus no Monte Sinai, Elias teve sua própria experiência transformadora no Monte Horebe, e agora Jesus escolhe uma montanha como palco para um evento crucial. Moisés e Elias, duas figuras imponentes do Antigo Testamento, representam a lei e os profetas. Jesus, cumprindo a lei e os profetas, trouxe a humanidade para um relacionamento correto com Deus.